Diante de várias perguntas que encontramos em nosso dia a dia, diariamente respondemos a inúmeras destas perguntas. Algumas não carregam tanta importância, não são determinantes para a nossa vida, mas há perguntas cuja a resposta nos compromete para a vida inteira. Por exemplo, você recebe este homem ou esta mulher como seu legítimo esposo ou sua legítima esposa? Se a resposta for sim, até que a morte os separe. Então há respostas que irão nos comprometer para o resto das nossas vidas. Há aquelas respostas também que damos a determinadas perguntas que podem nos conduzir à morte. Se você está em um país cujo cristianismo é uma religião proibida, perseguida, e ser um cristão é motivo de uma prisão perpétua ou a execução, e alguém pergunta: você confessa a Cristo como seu Senhor? Jesus Cristo é o seu Salvador? E você diz que sim, Ele é o meu Salvador. Você estará condenado à morte. Outras respostas são extremamente importantes. Não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Aquela mesma resposta que pode ter lhe condenado à morte em um país cujo cristianismo é perseguido, é a sua vida eterna. Eu sou um cristão, não nego. Uma das perguntas que tem repercussão durante toda a eternidade: quem é este homem? Dependendo daquilo que você responda, terá consequências eternas. Hoje vamos trabalhar diversos textos na Bíblia, não vamos ficar em um texto específico, mas eu vou pedir a orientação de Deus que nos guie por todos eles, nos abrindo o entendimento. Ó Pai, queremos te dar a tua graça, render louvores a ti, Senhor. Te pedimos a orientação do teu Santo Espírito para que nos conceda sabedoria e entendimento da tua palavra. Que nos abra, Senhor Deus, os olhos da fé e, a despeito desta pergunta, que nós possamos dar a resposta certa, Senhor Deus, a todos que pedirem razão da nossa fé. É em nome de Jesus que te pedimos mais amor por esta palavra, obediência, disposição para te servir. Amém. Todos os historiadores, eles aceitam o fato de que Jesus Cristo existiu, de que houve um homem chamado Jesus, um judeu da Galileia, que viveu e ensinou durante o primeiro século. Eles também concordam que esse Jesus ele foi martirizado por causa dos seus ensinamentos considerados por muitos radicais e controversos. Jesus é um homem de personalidade marcante, que as pessoas querem ter ao seu lado, quer sejam para a sua salvação, quer sejam para a autopromoção. As pessoas estão dispostas a recriá-lo, a sua imagem, conforme as suas necessidades, para que elas possam se apoiar em Jesus como uma alavanca, como uma catapulta, como algo que vai impulsionar a sua vida. A impressão que eu tenho, meus irmãos, é que cada homem, se possível, moldaria um Jesus para si mesmo conforme a sua vontade.
É difícil fugir do sentimento de que as pessoas dos nossos dias tomaram a pergunta que Jesus Cristo fez: quem vocês dizem que eu sou? Transformando-as em quem vocês querem que eu seja. As pessoas não se importam mais com quem Jesus Cristo é, mas elas se importam com quem Jesus Cristo, ou elas querem que Jesus Cristo seja aquilo que satisfaça os seus próprios desejos. Quem Jesus Cristo é para mim? O que Ele pode me dar? O que eu posso conseguir com Ele? Como eu posso mudar a minha vida? Jesus, Ele foi um mestre por excelência, não podemos negar. Popular, de natureza modesta e comum entre as pessoas. Os lugares por onde Ele ensinou mal poderiam conter as enormes multidões que o seguiam, que estavam ao seu redor, buscando por diversas coisas, curas, soluções para os seus problemas e a salvação. Ele atraía para si a atenção de pessoas comuns, bem como de mestres judaicos, das autoridades notáveis de Jerusalém, da elite política e religiosa de Israel. Todos voltaram a sua atenção para o homem chamado Jesus Cristo. E a pergunta que todos faziam era: quem é esse homem? As pessoas vinham, melhor dizendo, de todas as partes para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Seus ensinamentos eram confrontadores. Chamou o governador da Judéia de raposa. As pessoas vinham em busca de curas das suas enfermidades, de pessoas queridas, de entes próximos, dos seus servos. As pessoas vinham para colocar Jesus Cristo à prova, para lhe fazer rei. Queremos que o Senhor reine em nosso meio. Mas as pessoas também vinham querendo matá-lo. E todos faziam a mesma pergunta: quem é esse homem? Quero olhar para alguns textos hoje com os irmãos, cuja essa mesma pergunta ecoava entre as pessoas que arrodeavam a Jesus Cristo. Primeiro deles, Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Nosso tempo é resumido, então não vou ler, mas eu quero que os irmãos estejam atentos. Coloquei apenas alguns trechos aqui importantes para aquilo que eu quero destacar. Quem é esse homem que perdoa pecados? Foi a pergunta feita. Era mais um dia que Jesus ensinava as multidões. Estavam ali assentados fariseus e mestres da lei, a elite do povo judeu ao redor de Jesus Cristo, escutando, ouvindo os seus ensinamentos. E o texto nos diz que vinha pessoas de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Era uma multidão que o cercava. Enquanto a multidão procurava chegar perto de Jesus para escutar os seus ensinamentos, um grupo de homens elaborava uma estratégia para levar o seu amigo paralítico, deitado em um leito que não conseguia se locomover, para que ele pudesse estar na presença de Jesus Cristo, colocá-lo diante deste homem. No entanto, aqueles que se espremiam ao redor de Cristo não davam lugar, não iam abrir passagem para um paralítico. Eu acho que o tempo não fez mudar muita coisa, né, em nossos dias. Das pessoas menos favorecidas, com deficiência,
enfrenta várias dificuldades. E assim aquele homem também enfrentava para estar ali, perto de Jesus. Jesus ensinava em uma sala, em um ambiente fechado, a multidão o cercava, a porta estava cheia, e alguém teve uma ideia. Vamos subir? E desceu o homem pelo telhado. Pegaram aquele paralítico, seus amigos pegaram ele, levaram para o alto daquela sala. E eu posso imaginar, meus irmãos, Jesus Cristo ensinando, ministrando a palavra, quando pedaços de barro começam a cair, telhas, palhas caíam ao seu redor, e ele olha para cima, e aqueles homens estão descendo o seu amigo. Aquele paralítico sonhava, creio eu, em ouvir Jesus falar as palavras: levanta-se, pega o teu leito e vá para casa. Ele desejava ser curado das suas enfermidades, ele tinha fé em Cristo. Mas Jesus disse algo bem diferente. Palavras surpreendentes, palavras que ele precisava ouvir, e não a que ele gostaria de ouvir. Versículo 20, ele diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Os escribas, fariseus, religiosos ali presentes entenderam a imensa implicação das palavras que Jesus disse, e logo pensaram: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? As pessoas que estavam ao seu redor entenderam as implicações das palavras de Jesus. Quem é esse homem que fala: os teus pecados estão perdoados? Diz C.S. Lewis, sem nenhuma hesitação, Jesus se comportou como se fosse parte envolvida. A pessoa que tinha recebido diretamente todas as ofensas. E isso só faria sentido se ele realmente fosse Deus, cujas leis foram quebradas e cujo amor fora ferido pelo pecado daquele homem. As pessoas entenderam as palavras de Jesus, mas perguntavam: quem é esse homem? Não era apenas os ensinamentos de Cristo que incomodava a elite religiosa. Suas palavras agora: seus pecados estão perdoados, aguçava a curiosidade sobre quem era Jesus Cristo. Quem é este que perdoa pecados? Foi a pergunta que ecoava durante aquele dia. O texto continua nos dizendo que, devido à incredulidade daqueles homens, e para mostrar a sua autoridade em perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico aquilo que ele queria ouvir: levanta-se, pega o teu leito e vá para casa. Imediatamente aquele homem se levantou e todos olhavam com temor a Jesus Cristo. A obra miraculosa que Jesus fez para mostrar que ele tinha poder também para perdoar pecados. Alguns dias depois, meus irmãos, talvez semanas, meses, não sei, a mesma pergunta ecoou durante um jantar na casa de certo fariseu chamado Simão. Na ocasião, uma mulher pecadora chorava aos seus pés, enxugava as lágrimas que derramava sobre os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e derramava perfume sobre Cristo. Então Jesus disse àquela mulher as mesmas palavras: os teus pecados estão perdoados. Os que estavam
afirma o texto em Lucas capítulo 7, versículo 48 ao 50, os que estavam com ele à mesa começavam a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Quem é esse homem que perdoa pecados? Quem é esse homem? Como muitos praguejavam na sua morte, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-te? Desce daí que nós creremos em que tu és o rei de Israel. Quem é este homem que perdoa pecados? Um outro texto que eu quero olhar com os irmãos, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, cujo pergunta semelhante ecoava, mas agora entre os apóstolos, aqueles que seguiam a Cristo. Porque até mesmo entre os discípulos de Jesus, alguns ficavam perplexos com aquilo que ele fazia. Quem é este homem que acalma a tempestade? Marcos 4, 35 ao 41. Durante grande parte do ministério de Cristo, ele causava espanto nas pessoas que lhe cercavam, que lhe acompanhavam, que lhe seguiam. E talvez um dos episódios que causou mais espantos entre os seus apóstolos, os seguidores que estavam com Cristo diariamente, está registrado aqui. Jesus havia testemunhado inúmeras, ou melhor, os apóstolos haviam testemunhado inúmeras curas, milagres, ensinamentos, lições que Jesus tinha ensinado e feito naquele dia. Já era tarde. E eles sabiam que Jesus não era uma pessoa comum, era alguém especial, que não era um homem comum, porque ele havia perdoado pecados. Eles até haviam reconhecido Jesus como o Messias, o Cristo que eles aguardavam, mas não compreendiam quem era realmente a pessoa de Jesus. Isso me leva a pensar quantas pessoas existem nesse mundo, olham para as páginas da Bíblia, para os livros de história, para os diversos comentários que existem, olham para Jesus, conhecem as suas obras, mas não sabem quem ele é. Para alguns, como eu afirmei, personagem histórico, um grande mestre, revolucionário, lunático para outros, um doido que achava que era Cristo, que era Deus. Quem é este homem? Depois de um longo dia de ensinamentos, os discípulos viram algo que jamais esqueceriam naquela noite. Jesus havia dito para eles: vamos para outra margem. Vamos, entrem nos barcos que nós vamos atravessar o mar da Galileia. Nós vamos para o outro lado. Alguns daquelas pessoas que possuíam barcos também, que eram pescadores, seguiam a Jesus, o barco que Jesus estava naquela noite. Mas no meio da viagem, no meio da travessia, foram surpreendidos por um forte vendaval. Ondas que se precipitavam sobre o barco, que se lançavam sobre o barco, jogavam o barco para um lado, para o outro, e enchiam o barco d'água. E os irmãos sabem, a água que está fora do barco não incomoda não.
Mas aqui está dentro, faz o barco, ó, afundar. E os discípulos começaram a ficar preocupados. Esse negócio não está dando certo. Cadê Jesus? Dormindo. Alguém chegou, o mestre está lá na popa do barco, ele está dormindo. Dormindo? Ele não se importa que nós morramos? Vamos acordá-lo. Acorda, Senhor, nós estamos perecendo, vamos afundar. E o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa com isso? O texto diz que Jesus se desperta, levanta e repreende o vento e o mar. Acalma-te, emudece. E ali, aos olhos de todos, o vento se aquietou e o mar se acalmou. E eles, diz o versículo 41, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? A gente já viu muitas coisas, mas quem é esse homem? Irmãos, era de espantar, ali havia 4 pescadores profissionais. Quem é este homem? Nós nunca vimos um negócio desse antes. Ele pode acalmar a natureza, ele dá ordem à natureza e ela escuta, obedece. Quem é este homem que acalma o vento e o mar? Eu asseguro aos irmãos, poucos dos milagres registrados nos evangelhos deixaram os apóstolos profundamente impressionados quanto este. Porque, como disse, havia 4 pescadores profissionais: João, Tiago, André e Pedro. Homens que foram criados naquele mar. Desde a sua mocidade enfrentavam a voracidade e as tempestades que ali haviam. Mas ele nunca viu algo de repente parar. Você já viu uma tempestade parar? Do nada? Normalmente ela começa fraca, fica forte e vai diminuindo. Mas parou, houve grande calmaria. Aquilo impressionou aqueles homens. Neste texto, meus irmãos, nós somos informados de que quando a tempestade se precipitou e as ondas atingiam a embarcação, Jesus estava dormindo. Dormindo? Isso nos ensina que este homem tinha um corpo humano. Ele tinha as mesmas necessidades que nós temos. Ele sentia dor, sentia sede, sentia fome, tinha sono, ficava cansado, precisava de repouso. Quem é este homem? Limitado como nós, mas extremamente poderoso. Quem é esse homem cuja criação ouvia a sua voz e reconhecia, e inclinando-se aos seus pés, obedeceu? A natureza reconheceu a voz do seu Criador. É Ele que está mandando. E eu vou obedecer. Vou me inclinar aos pés do meu Criador. O texto diz que imediatamente houve grande bonança. Acalmou-se. Talvez, meus irmãos, nós deveríamos aprender com a natureza a se inclinar aos pés do nosso Criador quando Ele fala. Quando escutamos a sua voz humildemente, sim, Senhor, estou aqui. E não esbravejar, não gritar, não fazer que não escutamos, que não foi comigo. Será que você é capaz de aprender
com a obra da criação de Deus, quando escuta a voz do seu Criador, acalma-te. Este homem, e também Deus, chamado Jesus Cristo, exaltado nos céus, está sentado à destra do Pai e continua regendo, continua dando ordens, continua falando a sua criação. Isso inclui a todos nós como criaturas de Deus. Será que estamos ouvindo aquilo que Ele tem a nos dizer? Será que estamos dispostos a nos inclinar ao nosso Criador? Ou você vai permanecer rebelde, arisco, à voz de Jesus Cristo, ao chamado de Jesus Cristo? Os discípulos, possuídos de grande temor, perguntavam-se: quem é este homem? O mar lhe obedeceu, os ventos lhe obedeceram. Quem é este homem? Toda pergunta requer uma resposta. E a pergunta que demanda uma resposta da nossa consciência, cuja será determinante para a nossa eternidade, é: quem é este homem? Isso nos leva a um outro texto das Escrituras, Mateus capítulo 16, que foi lido no início do nosso culto, versículos 13 a 17, que agora Jesus, ele cessa as especulações. Muitos perguntavam: quem é este homem? Admiravam-se. Queriam matá-lo. Mas Jesus agora olha para os seus discípulos. Ele sai do campo geral e vai para o campo pessoal. Quem você diz que eu sou? Para você, quem é Jesus Cristo? A pergunta agora não é mais coletiva, ela é individual. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é esse homem? Quem você diz que eu sou? À medida que o fim do ministério terreno de Jesus se aproximava, as perguntas sobre a sua identidade chegavam ao clímax. As conjecturas não eram a resposta certa. Um carpinteiro, alguns diziam, é o filho do carpinteiro, nós conhecemos as suas irmãs, nós conhecemos os seus irmãos. Os fariseus, é um blasfemo, quer se fazer-se Deus, está agindo como Deus. Os irmãos de sangue de Cristo, filhos de Maria e de José, filhos de Maria e José, a Bíblia diz isso sim. Jesus teve 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, filhos de José e Maria. Jesus era filho de Maria, do Espírito Santo. Depois, José e Maria tiveram uma vida como você tem com a sua esposa. Uma vida, relacionamento conjugal comum, tendo filhos. Mas os irmãos de sangue de Cristo falaram: ele é um lunático, ele é um doido. O próprio Tiago, que depois se converteu, escreveu a epístola.
Ele é um doido. Gira muito bem não acredita no que ele fala não. Quem é Jesus para você? O texto de Mateus diz que alguns dos discípulos responderam, alguns dizem que é Elias. Outros dizem que é João Batista que ressuscitou. Não, é Jeremias ou alguns dos profetas. Quem é Jesus para você? Um doido? Um lunático? Elias, Jeremias, um profeta ressurreto, reencarnado? Um carpinteiro, um mestre? Todas estas respostas eram tentativas de moldar um Cristo, moldar um Jesus, conforme as necessidades de cada um deles. E aqui fica a pergunta, meus irmãos, será que você não tem feito isso a despeito da pessoa de Cristo? Tentando moldar o seu próprio Jesus conforme as suas necessidades, eu quero que ele seja assim, porque ele vai me atender assim. Ou daquele jeito. Chegando à ousadia de determinar o que ele tem, eu determino. A criatura determinando para o criador. Quem és tu, ó vaso? Jesus sai do campo das conjecturas e passa para o campo pessoal. E vocês? Esquecem o que eles dizem. Está tudo errado. Sabe aquele jogo do milhão? Pé. Elias, pé. Jeremias, pé. Carpinteiro, pé. Tudo errado. Esquece o que eles dizem. Eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta agora é individual. E era um teste. Aqueles que há muito acompanhavam de perto o ministério de Jesus Cristo. Quem eu sou? Jesus queria saber. Eles não podiam errar em sua resposta. Pois a resposta que eles dariam teriam consequências eternas. Lembre-se disso, você não pode errar na resposta de quem é Jesus. Hoje essa mesma pergunta, meus irmãos, ela ecoa nos nossos ouvidos. E necessita de uma resposta. Quem é esse homem? Jesus sai do campo geral e pergunta individualmente para cada um de vocês: quem sou eu para você? Eu posso imaginar aqueles discípulos olhando um para os outros, gaguejando, trêmulos, e agora o que é que a gente responde? Quem é esse homem que está aqui conosco? Já vimos tantas coisas, já presenciamos tantos milagres, curas. Ele já nos livrou de tantas coisas, já supriu tantas vezes as nossas necessidades. O que é que vamos responder? Quando um corajoso discípulo, ele levanta a sua voz e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16. E a palavra Cristo aqui, meus irmãos, ela vem do grego Christos e também do hebraico Machia, que significa Messias. As duas palavras, elas apontam para o mesmo significado, ungido de Deus.
aquele que é ungido para a obra de Deus. Em uma tradução livre, Pedro está dizendo: tu és o ungido do Senhor, o Filho do Deus que vive eternamente. E para a cultura hebraica, a cultura semítica, ser filho significava compartilhar da mesma natureza do Pai e herdar os seus privilégios e poder. E ninguém ousava se declarar filho de Deus, pois neste caso seria acusado de blasfêmia. Não foi isso que os fariseus, os intérpretes da lei, os escribas fizeram? Quando Jesus, vendo aquele homem descendo em sua frente pelo telhado, disse: homem, teus pecados estão perdoados. Quem é esse blasfemo? Porque só um pode perdoar pecados e este é Deus. E Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um escritor chamado Charles Swindoll, ele ressalta que o fato de Pedro dar a Jesus esse título significava que Jesus era digno de adoração, assim como o Deus que os judeus adoravam no templo há vários e vários séculos. A verdade é que Jesus não levantou nenhuma objeção quanto à declaração que Pedro havia feito. E ainda elogiou Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. A declaração, meus irmãos, que Pedro fez não vinha dele. Era do Espírito Santo que havia revelado quem era Jesus Cristo. E a resposta certa de quem é este homem, ela só vem se o Espírito Santo de Deus te revelar. Eu posso passar a noite todinha aqui, argumentando e argumentando. Se o Espírito Santo não te revelar, ele é mais um carpinteiro, mais um homem, um mestre sábio de seu tempo, um personagem das histórias. Quem é Jesus para você? Quem é este homem? Se acreditarmos no que ele afirma, então Jesus é Deus. Você deve responder a esta pergunta de forma individual. Você hoje tem a escolha em suas respostas. Este homem era o Filho de Deus? Ou foi um louco que afirmava tal coisa? Jesus Cristo era o próprio Deus ou era um blasfemo que queria se fazer-se Deus, como era acusado pelos judeus? Você pode considerá-lo um personagem histórico ou até mesmo um blasfemo que se intitulava Deus. Ou você pode inclinar-se aos seus pés e adorá-lo, chamando e clamando por ele: tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador. Quem é Jesus para você? Você pode escolher entre estas coisas: adorá-lo ou rejeitá-lo? Ouvi-lo, inclinar-se a ele ou continuar rebelde à sua voz e ao seu chamado? Mas você deve responder: quem é Jesus para você?
Ninguém pode dizer que ele foi um grande mestre humano, porque ele não nos dá esta opção. Ou você rejeita Jesus como Deus, ou se inclina e o adora e o confessa como Senhor. Não há outra opção. Ou você reconhece Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ou você rejeita e virá amargar a condenação eterna por causa dos seus pecados, porque você rejeitou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que verteu o seu sangue, que deu a sua vida por amor a você, e você rejeita. Eu não quero, eu não preciso. Quem é Jesus para você? Repito o que falei no início. Há perguntas que são extremamente importantes, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. E a resposta a esta pergunta, quem você diz que eu sou, tem consequências eternas. Se você o aceita, seus pecados são perdoados. Se você o confessa, se você escuta a sua voz, você tem seus pecados lavados, purificados pelo sangue de Cristo. Mas se você rejeita, o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e os seus anjos também te aguarda. É bíblico, é duro, mas é bíblico. Você tem que saber disso. Quem é Jesus para você? Existe uma outra pergunta, meus irmãos, tão importante quanto esta. O que farei então de Jesus chamado o Cristo? Mateus 27 e 22. E essa pergunta ela foi feita por Pilatos, pouco antes dos judeus pedirem a crucificação de Jesus. Jesus estava lá, de lado de Pilatos, e Pilatos: o que farei de Jesus que vocês chamam o Cristo? Se você hoje o rejeitar como Salvador da sua vida, você vai estar naquela multidão que gritava: crucifica-o! Crucifica-o! Você vai ser semelhante àqueles que pediram a morte do Senhor. Quem é Jesus para você? E o que você fará a respeito desta informação? Sua vida neste mundo, a sua eternidade dependem da sua resposta. Quem é esse homem? E o que você vai fazer a despeito desta informação? Ele é Deus. Ele morreu por sua causa, para livrar você dos seus pecados. Quem é Jesus para você? Baixem suas cabeças. Busque a resposta no seu coração, no seu íntimo. Quem é Jesus para você? Saiba que a sua eternidade dependerá dessa resposta. Ou você o rejeita como seu Salvador, ou você aceita. Rejeitando, você será condenado por causa dos seus pecados.
aceitando como Salvador da sua vida, você será redimido pelo seu sangue, porque Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelo seu sofrimento, nós fomos curados. Quem é Jesus para você? Quero perguntar se há alguém aqui esta noite que ainda não confessou Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador de suas vidas, mas que hoje viu em Cristo a salvação. Não por causa das minhas palavras, mas porque se você for capaz de confessá-lo hoje, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo esta obra em você. Não é este pastor. Eu sou um instrumento, um canal usado por Deus para pregar o Evangelho. Mas é o Espírito Santo que pode regenerar a tua vida, que pode mudar a tua vida, que pode te transformar em uma nova criatura para a honra e glória de Deus. Há alguém aqui esta noite que queira confessar Jesus como seu Salvador? Eu não vou te constranger a vir aqui na frente, eu só quero que você sinalize com uma de suas mãos: pastor, eu entendi a mensagem, eu reconheço os meus pecados e eu preciso de Cristo. Eu quero declarar com a minha boca que Ele é Deus, que Ele é o meu Salvador. Há alguém aqui esta noite? Só quero orar com você após esse culto. Levanta uma das suas mãos se você deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Se você o rejeita, as consequências você terá que levar para toda a eternidade. Há alguém? Ó Pai, dá a tua graça, Senhor, a qualquer pecador que esteja aqui esta noite, que ainda não foi lavado e purificado pelo teu sangue. Dá a tua graça, Senhor Deus, para que ele creia e possa ser redimido, possa ser regenerado. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, convença-o dos seus pecados, da tua justiça, do teu juízo, que ele possa entregar a vida a ti, Senhor. Porque a resposta a esta pergunta depende da sua eternidade. Usa de misericórdia para com ele. Usa de misericórdia para com nós que já fizemos esta preciosa decisão e declaração de fé. Nos ajuda com as nossas fraquezas, em nome de Jesus Cristo. Amém.